Então, lembrando que todo tipo de dificuldade, seja ela objetiva ou subjetiva, ela traz um tipo de sofrimento. Todo tipo de sofrimento desenvolve um tipo de ansiedade, tá? Que, por sua vez, causa mais sofrimento, tá? Porém, vamos lembrar que o sofrimento é inevitável, mas agora a gente já tem recursos, né, para dar uma diminuída no sofrimento, né, dar uma melhorada aí na coisa. E mais ainda, a ansiedade a gente consegue distinguir como? Através dos sintomas físicos e bloqueadores na nossa vida, tá? E é aí que a gente diz que a gente está sofrendo muito. As pessoas que têm picos de ansiedade, elas dizem que isso é um sofrimento muito grande, né? Só que agora a gente já sabe mais ou menos aí o caminho, né? Pelo menos algumas técnicas aí, para diminuir esse sofrimento, para equilibrar essa ansiedade e para administrar melhor o cotidiano, tá? Ressignificando coisas e levando para frente, tá? Então, é um detalhe importante que o autocuidado, ele é necessário sempre, como um todo, tá? Então, quando o corpo sente, é sinal de que a sua energia está comprometida, muito comprometida, tá? E aí é uma coisa interessante, tá? Você descobre primeiro através do seu dia a dia, depois através do corpo, e por último é que você vai perceber que é a sua energia que está falhando. Então vem de dentro para fora a coisa. Só que a gente só percebe de fora para dentro. É o que acontece, tá? Então, o cuidado com a energia vital, ele é extremamente praticado em várias partes do mundo, tá? E através de diversas filosofias terapêuticas e humanísticas, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, é muito praticado entre os terapeutas energéticos e vibracionais, tá? Mais conhecidos como terapeutas reikianos, ou os terapeutas radiestésicos, tá? Somos os que mais trabalhamos nessa parte, mas tem várias outras filosofias e métodos e escolas que trabalham muito com a energia, tá? Então, a energia vital e subjetiva do ser humano, ele está localizado no que nós chamamos de chakras, tá? Esses chakras, eles são pontinhos, eles são vórtices de energia distribuídos pelo nosso corpo. E cada um desses pontinhos energéticos, eles possuem uma função, tá? Uma função em particular. E eles são responsáveis pelo bom funcionamento dos nossos órgãos, né? Dos órgãos do nosso corpo como um todo, tá? Então, os chakras secundários, eles dependem muito, muito dos chakras principais, tá? Então, assim, quando um chakra está desregulado, os órgãos físicos, eles são os últimos a apresentar a deficiência, tá certo? Mas ele é o primeiro que a gente sente. A gente vai sentir primeiro no órgão físico. Ele é o último a apresentar, olha o detalhe. Mas é o primeiro que a gente vai sentir, tá? Geralmente, ele é sentido em alguma área da nossa vida, materializando-se através de emoções distorcidas e sintomas fisiológicos ou até doenças já instaladas, tá? Então, lembra quando eu falei aqui que 95% ou mais de todas as nossas doenças, elas têm a ver com energia, com emoção? Então, elas vêm de dentro para fora, mas a gente só percebe primeiro que está fora, tá?
E aí a gente fala assim, e antes do corpo, mesmo a gente tá sentindo ali no corpo, a gente não trata o corpo, a gente quer tratar o problema ali na nossa vida, seja profissional, seja familiar, seja qualquer coisa. Percebe a coisa? Como tá? Então a gente quer tratar aquele momento ali, mas o problema está aqui atrás. E aí ele se apresenta no físico. E aí ele se apresenta lá atrás, né? Então a gente tem que começar a trabalhar de dentro para fora também, tá bom? O bem-estar físico e espiritual, ele depende muito, muito do bom funcionamento desses chakras, tá? E tudo que a gente sente, seja bom ou seja ruim, passa primeiro por esses vórtices de energia, que são como verdadeiras esponjas, sabe? Esponja que capta tudo quanto é energia. Esses vórtices são assim, tá? Seja energia de vibrações que a gente recebe ou que a gente envia. Olha a importância disso. Então, o meu pensamento ruim, ele também adoece os meus chakras vitais. Não é só o que eu recebo, mas o que eu envio também. Tá? Então, o alinhamento desses pontos energéticos, eles são assim fundamentais para equilibrar todas as nossas funções sutis e magnéticas. Então, vamos lembrar assim, o sutil. O sutil, ele tem a ver com o cosmo, tá? Tem a ver com a parte superior. É a nossa parte elétrica. O magnético, ele tem a ver com a Terra. É a nossa parte de materialização de tudo aquilo que a gente deseja. Percebe como os chakras, eles são extremamente importantes, porque é ele que traz toda essa possibilidade para a gente. Tá bom? Então, nas mãos, nas nossas mãos, nas duas mãos, nós temos os chakras secundários, tá? Nós temos vários chakras nas mãos, tá? Porém, os chakras das mãos, eles estão sempre em atividade. Por quê? Porque a gente usa as mãos para tudo, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente utiliza as mãos. Então, a gente está deixando eles sempre em atividade, sempre. O auxílio da cura através das mãos, ela se dá pelo fato de que nós temos, então, esses pontos distribuídos em ambas as mãos, não é só em uma. Nas duas mãos nós temos, tá? E os nossos ancestrais, gente, eles já sabiam disso. Tanto eles já sabiam disso que eles já utilizavam essa prática há milhares de anos atrás, tá? Mas sem saber os nomes e sem saber o significado. Eles simplesmente utilizavam. Eles sentiam a energia nas mãos e eles sabiam que era positivo aquilo para os mais diversos tratamentos de bem-estar. Sabe aquela coisa que antigamente se falava é bruxaria e tal, não sei o quê? Não, não era. Já era o poder da energia que se tinha, que já se sabia que existia, mas não se sabia os nomes, tá? Então, quer ver um exemplo bem interessante de que muitas vezes nós usamos os chakras das mãos e a gente nem percebe quando a gente está sentindo alguma dor no corpo. Olha só o que acontece. Você está sentindo uma dor de cabeça, você está sentindo uma dor no peito, uma dor no estômago, uma cólica, não importa o que seja. Qual é a primeira reação? Você leva a mão até o local. Geralmente, isso acontece. E é engraçado que a gente leva a mão até o local com a sensação até inconsciente de que a gente vai conseguir frear aquela dor. Já repararam nisso? Você está com uma dor de cabeça, você põe a mão na cabeça, ai, tô com uma dor na cabeça. Você está com uma dor de garganta, você põe a mão na garganta. Está com uma dor de estômago, você põe. É incrível isso. Principalmente quando você vai falar, vai comentar com alguém que você está com aquela dor.
você vai e põe a mão ali no local. Por quê? Inconscientemente, você está utilizando os chakras da mão ou das mãos, tá? Isso está no inconsciente coletivo. Isso vem de muitos anos, isso vem dos nossos ancestrais. A gente nasceu com isso, com essa sensação de segurar para poder aliviar, sem saber, tá? E uma coisa bem interessante é que as pessoas que têm as mãos quentes, né? Elas elas possuem os chakras das mãos extremamente sensíveis. Se vocês observarem, as pessoas que têm as mãos muito quentes, geralmente, e até de forma inconsciente, elas buscam uma profissão na área da saúde. Pode reparar, é muito difícil, por exemplo, você pegar um massagista que tenha mãos frias, um acupunturista, um reikiano, um enfermeiro mesmo. É muito difícil você pegar um enfermeiro ou um médico que tenha mãos frias. Geralmente as mãos são quentes. Tá? Só que é inconsciente para eles isso. Tá? Então, para vocês saberem ativar os chakras das mãos com intenção de alívio, tá? E, gente, nós temos sim a cura dentro de nós, mas nós temos a autocura, tá? Então, para vocês ativarem os chakras das mãos com intenção de alívio, o ideal, gente, é vocês esfregarem muito, 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 uma mão contra a outra, e vocês vão sentir que elas vão ficar pegando fogo. Mas esfregar com bastante força, mas elas vão ficar pegando fogo. E aí, quando vocês fazem assim, vocês vão perceber que a sua mão está emanando energia, ela está emanando e recebendo energia, tá? Então, quando você faz assim, o que, que acontece? Você está ativando a corrente sanguínea, tá? Local. Consequentemente, os pontos energéticos das mãos, eles formam um conjunto de energia que se chama energia Qi, tá? QI para os chineses e Xi para os japoneses, se eu não me engano, é isso, tá? Ou seja, essa energia, ela é energia metafísica, tá? Que ela permeia e ela sustenta todos os seres vivos, tá certo? Tem muito a ver, inclusive, essa energia, o fato da gente não morrer de frio ou não morrer de calor. A gente passa de um clima para outro e a gente consegue, lógico, em climas normais, a gente consegue isso numa boa. A gente se agasalha mas em climas muito perecíveis, tipo muitos graus abaixo de zero. Então, aí acontecem outras coisas, né? E aí é a falta dessa energia que acaba matando as pessoas. Mas no normal, em condições normais, é essa energia vital que a gente tem que nos mantém é, flexíveis às temperaturas climáticas. Percebe que nós somos flexíveis, né? A gente sai muitas vezes de 2 graus para 30, 40 graus. Tá? É essa energia que sustenta a gente. Cláudia sabe que é muitos graus aí de temperatura, né, Cláudia? Que aí no Rio é bem quente, né? Então, o que é a metafísica, gente? A grosso modo, eu vou falar aqui, tá?
é a investigação de uma realidade que transcende as nossas sensações, sabe? É realmente subjetividade. Nós não vemos, nós não tocamos, mas nós sentimos e sabemos que existe. Tá? Tudo o que nós sentimos e não conseguimos ver e nem tocar é subjetivo. Tá certo? Então, a utilização da energia aqui através das mãos, ela é milenar, assim como empostar as mãos. Tá? Os reikianos costumam trabalhar muito com as mãos, né? Eles empostam as mãos para emanar energia. Então, é uma troca de energia ali que existe, tá? Para equilibrar os chakras de quem ele está atendendo, tá? Equilibrar os chakras do assistido. Então, essa coisa de empostar as mãos, ela é extremamente antiga. Então, se você estiver empostando as mãos para um objeto ou para uma pessoa, você está emanando energia e está trocando energia. Tenha certeza disso, tá? Mas sempre é bom, primeiro, esfregar suas mãos tá? Porque a energia de todo o seu corpo, ela vai passar aqui pelos chakras das suas mãos, tá certo? E quando você está com dor, que você vai fazer isso, você realmente esfrega e coloca no local da dor. E, gente, imaginem, mentalizem a cor violeta. Sempre, tá? Ou a cor verde. A cor verde para cura e a cor violeta para modificar aquilo. Porque nem sempre a dor que nós estamos sentindo é realmente uma dor física. Ela pode ser simplesmente um reflexo de um sentimento ou de uma emoção. Tá certo? Então, um exemplo, se você encostar as duas mãos direcionando para alguém ou algum objeto, lembre-se de se concentrar. E você vai perceber uma grande energia passando pelas suas mãos, entre as suas mãos. Essa energia, quando ela é aliada ao seu pensamento, ela se torna extremamente poderosa, tá? Por quê? Porque você está canalizando e transmitindo essa energia. Tá certo? Você ali, naquele momento que você está impostando a mão, ou colocando a mão no seu corpo, que seja, você está canalizando toda aquela energia. Então, a intenção daquele momento também é muito importante. Percebe? O pensamento aliado com vamos dizer assim, recarregamento da sua energia. Isso é muito importante. Tá bom? Os chakras das mãos, então, eles são ativados constantemente, uma vez que as mãos costumam conduzir todas as tarefas diárias. E por esse motivo de movimentação constante, não é necessário fazer alinhamento desses chakras, tá? Então, os chakras das mãos, a gente não faz alinhamento. Pelo menos aqui, né? Talvez quem trabalhe só com chakras, talvez faça. Mas a gente não vê aqui a necessidade disso, tá bom? A gente vai falar dos nossos chakras principais agora, porque os das mãos são os secundários, tá bom?